Queridos e amados irmãos em Cristo, estamos juntos mais uma vez para estudar a lição número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, peço desculpa aos irmãos o furo aí das duas últimas lições. A lição número 7, infelizmente, fui tomado por uma enfermidade e não consegui gravá-la. Estou aqui hoje tentando gravar para vocês a lição de número 8. Então, feito as devidas justificativas, nós vamos estudar hoje sobre a intercessão uns pelos outros. A lição de número 8 da nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto base encontra-se em Jó 42, de 7 a 10, que é quando Deus ali faz uma repreensão aos amigos de Jó, e para que Jó ore e interceda por eles, para que Deus manifeste perdão e liberalidade aos amigos de Jó, ok? Qual o objetivo da nossa lição? Aprender o quê? Que a intercessão, além de restaurar os relacionamentos, ela pode liberar perdão e bênção, tanto para quem ora, como para quem é o alvo também da oração, tá? Então, a oração com liberalidade, ela tanto abençoa aquele que ora, como também aquele que é o alvo da oração. Deus traz duras repreensões aos amigos de Jó, devido ao falso desenvolvimento ou definição do seu caráter, né? Eles não conheciam o caráter do Senhor, eles estavam numa teologia rasa, equivocada, não tinham uma visão correta do caráter de Deus em relação a tudo aquilo que estava acontecendo com Jó. Nós já vimos aí em outras lições que eles pegavam e julgavam que tudo era resultado de pecado, e Deus, ele não apenas permite a correção e a disciplina, mas ele também exige que a verdade sobre sua natureza seja mantida, tá? Deus, ele não apenas aplica a disciplina, ele apenas não pude, mas ele quer que a verdade sobre a sua natureza, ela seja mantida. Então, quando nós definimos numa teologia rasa que tudo aquilo de ruim que acontece com alguém é resultado de pecado, nós estamos nos referindo à natureza de Deus, aí não estamos nos referindo à natureza de Deus, podemos não estar nos referindo à natureza de Deus da forma correta, da forma como Deus entende que é, como Deus é, como é a natureza de Deus. Então Deus adverte duramente os amigos de Jó sobre isso, né? Sobre a sua visão reducionista, encurtada, que além de errada, ignorava a soberania e a sabedoria de Deus, que muitas vezes permite sofrimento para propósitos além do nosso entendimento imediato, né? Nós sempre vamos entender o porquê, o propósito de todo sofrimento. Muitas das vezes é aprendizado, muitas das vezes é amadurecimento espiritual, muitas das vezes é um desenvolvimento maior da fé. Então nós não podemos julgar a partir de uma teologia rasa, reducionista, né, que ignora a soberania e a sabedoria de Deus e a sua grandeza, ok? Essa lição também, essa repreensão, ela é teologicamente significativa, por quê? Porque demonstra que Deus não se agrada de julgamentos precipitados ou de interpretações humanas limitadas sobre o seu caráter, sobre o seu agir, né? Deus, ele não se alegra, né? Ele não se agrada de julgamentos precipitados, julgamentos errôneos, né? Às vezes a gente é precipitado em julgar, é precipitado em definir, é precipitado em falar, é precipitado em julgar, e Deus, ele não se agrada disso, né? Quem somos nós para ficarmos avaliando e definindo e traduzindo o agir de Deus de uma forma equivocada, de uma forma que não é a forma correta? Ou seja, nós não temos condições
de julgar o agir de Deus. Nós precisamos confiar no agir de Deus. Ver a repreensão por causa do erro, né? As palavras deles não refletiam a verdade de Deus, né? Era uma teologia sem misericórdia, discernimento errado, né? E causaram mais opressão a Jó do que alívio, do que aquilo que se propuseram a fazer, que era consolar Jó. Por causa disso, né? Uma teologia sem misericórdia, uma teologia sem discernimento, né? Que oprime e não rende, e não leva à redenção, né? A correção divina, ela não busca apenas punir, mas principalmente restaurar. Deus não somente repreende os amigos, mas também os conduz a uma oportunidade de arrependimento e reconciliação por meio da intercessão de Jó, né? Ao fazer Jó interceder pelos seus amigos, Deus estava estava mostrando para eles que eles estavam totalmente equivocados, totalmente errados, né? Que Deus não estava julgando Jó por causa de pecado, mas que Jó era um homem íntegro, era um homem de Deus, era um homem que tinha uma relação com ele, e ele teria que orar para que os seus amigos pudessem ser perdoados por Deus. Isso é interessantíssimo, tá, irmãos? A repreensão de Deus aos amigos de Jó. Está ali em Jó 42, versos 7 e 8, né? Já estava sobrecarregado com a convicção de sua culpa, tá? E se nada fosse dito a seus amigos, a impressão seria de que ele estava totalmente errado, em pecado, tá? Jó estava numa situação difícil, estava sendo oprimido, estava sofrendo uma miséria, estava sofrendo uma opressão dos seus amigos. Então, se Deus não partisse em defesa de Jó, os seus amigos entenderiam que estavam corretos, que Jó ele era realmente vítima do seu pecado, né? Todo aquele mal, toda aquela consequência era realmente vítima do seu pecado, ok? O essencial objetivo, né, de tudo isso aí, o objetivo do livro, é que o julgamento divino fosse pronunciado sobre a conduta dos seus 3 amigos. Tá? Precisamos fazer, queridos, algumas avaliações, né? Eles têm a mania de julgar os outros, né? Julgar os outros de uma maneira proveniente de precipitação, de uma maneira rasa, de uma maneira equivocada. O julgamento humano, ele é muito cruel e, às vezes, opressor, assim como dos amigos de Jó. Então era necessário que Deus fizesse essa intervenção e mostrasse para eles que eles estavam errados e não Jó, né? Afinal, eles passaram grande parte da narrativa tentando explicar o sofrimento dele com conselhos errados e conclusões, conselhos equivocados e conclusões erradas sobre Deus. Eles achavam que conheciam Deus, eles queriam falar em nome de Deus e falharam, né? Eles falharam, eles não podiam falar em nome de Deus porque eles falharam. Essa repreensão mostra que Deus valoriza a verdade e a justiça, e falar sobre ele de maneira errada pode ter consequências muito sérias e muito graves. Falar sobre Deus de maneira errada pode ter consequências muito sérias e muito graves, tá? Deus instrui que esses amigos ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles, evidenciando o que a intercessão tem um papel importante, fundamental na restauração do relacionamento que estão rompidos. A correção de Deus não é apenas uma condenação, mas um convite para reconciliação e cura espiritual, ok? Isso aconteceu também com Moisés lá, né? Números lá, que Miriam e
Miriam e Arão fazem um levante contra ele lá, também se colocando numa posição de proeminência na caminhada e no chamado de Deus para com Moisés. E Deus coloca lepra em Miriam e fala que Moisés tem que orar para que ela seja curada, né? Para mostrar ali que o servo Moisés dele foi ele que foi chamado. Era Moisés que era o proeminente, não era ela, né? Que quem determina quem é íntegro, quem não é íntegro, quem é justo, quem não é justo, é Deus e não os homens, né? Não os outros, não os homens. No segundo tópico, o texto mostra a importância da intercessão. 42:9. A ordem de Deus para que Jó orasse por seus amigos é uma lição clara sobre a importância da intercessão. Devemos orar uns pelos outros, devemos nos preocupar uns com os outros, devemos estar em constante oração uns pelos outros, para que haja bênçãos mútuas entre nós do povo de Deus. Essa é a lição importante, irmãos. A gente ora, às vezes, ora pela nossa família, ora somente pela gente, ora somente pela nossa família, e esquece de orar pela igreja de Jesus Cristo, orar pelos PGMs, orar pelos cultos, orar pelas pessoas que precisam ser alcançadas pela salvação. A gente pede muito para Deus, assim, a respeito de milagre, a respeito de cura, e às vezes a gente esquece de pedir a Ele que nos dê discernimento, nos mostre pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam ouvir da sua graça, da sua misericórdia. E a gente precisa aprender a fazer isso com mais sabedoria, né? Com mais sabedoria. A intercessão, ela é um ato de perdão e obediência, exigindo de nós uma disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias mágoas. Orar por aqueles que nos feriram, né? Jesus fala isso, né? Que devemos orar pelos nossos inimigos, né? Por aqueles que nos fustigam, ou nos oprimem, ou nos incomodam, ou nos perturbam, ou nos perseguem, né? Jesus deixa isso claro. Independente de estarmos feridos ou não, de termos sentimentos de dor ou não, precisamos desenvolver uma oração por aqueles que ao nosso ver, querem o nosso mal e fazem de tudo para perturbar a nossa paz, para perturbar a nossa existência. Essa atitude, ela também é uma das formas mais puras do amor cristão. Mais puras do amor cristão. Exercitar a oração por quem nos magoa, por quem nos deixa triste, por quem nos feriu. É uma lição assim, do amor cristão, né? Vide a oração de Estevão ao ser apedrejado: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Veja bem, ele estava sendo morto, apedrejado, as pedras cortavam o seu corpo, e ainda assim ele estava clamando por aquele pessoal ali que estava matando ele. A intercessão, ela é uma ponte que liga os corações feridos e restaura a comunhão com Deus e com o próximo, né? Além de restaurar nossa comunhão com Deus, restaura nossa comunhão com o próximo, porque no momento em que a gente abre o coração para orar por aquele irmão que nos feriu, aquele irmão vai ver o quanto nós o amamos, e provavelmente ele vai se sentir muito mal pelo aquilo que ele fez, e vai rolar perdão entre todos, de maneira que a situação vai ser bem restaurada, né? Bem restaurada, bem aquecida. A gente, como cristão, a gente tem que desenvolver essa relação, desenvolver esse amor, de maneira que isso seja sempre próprio do povo de Deus, próprio do povo cristão. E a intercessão, ela é sempre seguida de bênção, né?
Deus traz tudo de forma poderosa, traz tudo de volta para Jó, de maneira abundante, de maneira muito maior do que anteriormente, né? Isso revela o quê? Revela que a intercessão ela não apenas beneficia os que recebem a oração, mas também traz bênção para quem ora, né? Traz bênção para quem ora. Claro que é uma oração desinteressada, não foi uma oração de Jó, um interesse em alguma coisa, mas ele foi grandemente abençoado, ele foi restabelecido, seu corpo foi restabelecido, sua vida foi restabelecida, sua dignidade foi restabelecida, tudo foi restabelecido e trazido de volta. Deus recompensa a fidelidade e o coração disposto a obedecer. Deus, ele recompensa, irmãos, ele recompensa a fidelidade e o coração disposto a obedecer. Assim como já foi abençoado, também podemos experimentar as bênçãos do Senhor, a bênção do Senhor. A intercessão é uma prática que nos aproxima do coração de Deus e nos faz participantes da sua obra da redenção. Então precisamos interceder uns pelos outros, precisamos orar mais uns pelos outros, precisamos desenvolver uma vida de oração no Senhor. Concluindo, irmãos, a correção divina nunca é puramente punitiva, mas busca a restauração e o perdão. Ou seja, Deus está sempre buscando nos restaurar e nos perdoar. Jó não apenas por sua integridade. Deus recompensou Jó não apenas por sua integridade, mas também por sua disposição de perdoar. Orar por aqueles que o acusaram injustamente. Coração puro, coração cristão, coração devotado ao Senhor. Coração que vai fazer com que ore por pessoas que magoaram, que fizeram sofrer, que fizeram sentir dor, porque é um coração puro, coração voltado para Deus. A intercessão é o caminho para abençoar o próximo e para se libertar das mágoas, nos alinhando à vontade divina. Do Senhor é vingança, diz a palavra de Deus. Então nós não temos que ficar preocupado com o que vai acontecer com aqueles que nos fizeram isso, que nos fizeram aquilo, que deixaram de fazer aquilo. Deus vê todas as coisas e Deus vai agir com justiça, com a sua justiça, na proporção adequada que Deus define que é, ok? A gente não precisa se preocupar com isso, tá certo? Tem que seguir em frente, fazendo a vontade de Deus, proclamando a palavra, levando pessoas a Jesus, orando uns pelos outros, nos suportando em amor, ok? Jó ensina que ao orarmos pelos outros, inclusive por aqueles que erram conosco, tornamos-nos instrumentos da obra restauradora de Deus. Então, Deus usou Jó para restaurar os seus amigos. Deus usou Jó para restaurar os seus amigos. Então, além de ser recompensado por Deus, Jó ainda foi usado para abençoar a vida dos seus 3 amigos. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Deus abençoe.